Olá, meus amigos, bem-vindos à aula 10 de Direito Constitucional. É o nosso extensivo 4x4, tá? E hoje a gente vai dar continuidade ao tema dos direitos fundamentais. Vai ser a última aula sobre a série de aulas de direitos fundamentais e hoje a gente vai tratar de nacionalidade, ordem econômica e ordem social, tá? Então já vamos iniciando aqui pelo tema da nacionalidade. Eu trouxe aqui na tela, para a gente iniciar o estudo desse tema, um conceito, uma definição. Por quê? Sempre que você vai estudar qualquer coisa, em qualquer disciplina, o ideal é iniciar pela definição daquilo que você está estudando. Então, por exemplo, você vai estudar atos administrativos. Você vai iniciar esse estudo pela definição do que é um ato administrativo. Contratos administrativos, mesma coisa, e por aí vai, tá? E com o direito à nacionalidade não é diferente, tá? Então, o que é a nacionalidade? Trouxe um conceito aqui do José Afonso da Silva. Olha o que ele fala. A nacionalidade é o vínculo jurídico-político de direito público interno que faz da pessoa um dos elementos componentes da dimensão pessoal do Estado. Então, veja, a primeira coisa aqui, o primeiro detalhe, é que a nacionalidade é uma ideia, é um conceito de caráter jurídico, tá? Porque é um vínculo, olha aqui, jurídico-político, tá? Então, a nacionalidade tem caráter jurídico, tá? E quando ele fala que é o vínculo que faz da pessoa um dos elementos componentes da dimensão pessoal do Estado. O que é que ele quer dizer com isso? Bem, a gente ainda vai estudar, fazer um rápido estudo sobre teoria geral do Estado, quando a gente for estudar as formas de Estado, tá? Mas a ideia aqui é a seguinte, o Estado, qualquer Estado, tá? Qualquer Estado para existir, ele depende da presença dos seus elementos constitutivos, né? São as peças que, quando estão juntas, dão surgimento a um Estado, tá? E os elementos constitutivos do Estado são povo, poder e território, tá? O povo é o elemento humano, é o elemento pessoal do Estado. E quem é o povo? O povo é o conjunto de pessoas que são nacionais daquele Estado, tá? Então, como a nacionalidade é um vínculo que liga uma pessoa a um Estado, tornando essa pessoa nacional desse Estado, a nacionalidade faz com que a pessoa faça parte do povo daquele Estado, que é um elemento constitutivo do Estado. Tá? Então o tema da nacionalidade ele é materialmente constitucional, porque ele está relacionado à própria fundação do Estado. Tá? Então é um tema relevantíssimo para a existência de qualquer Estado. Ele é uma decisão política fundamental. Tá? Naquela ideia lá de concepção política de Constituição de Carl Schmitt, nacionalidade é um exemplo perfeito. Tá? E aí a gente segue aqui para as espécies de nacionalidade. Quais são as espécies de nacionalidade que existem? Bem, a gente tem aqui nacionalidade primária e nacionalidade secundária. A nacionalidade primária, ela é chamada também de nacionalidade originária ou nacionalidade nata. É aquela nacionalidade que o indivíduo adquire no momento do nascimento. Ele adquire em virtude do seu nascimento. Então, quando ele nasceu, algumas circunstâncias estavam presentes que fazem com que ele seja nacional originário, né? Ele seja nacional nato de um determinado Estado. E aí, quando um Estado ele confere a sua nacionalidade originária aos indivíduos, geralmente ele usa 3 critérios, tá? O critério sanguíneo, o critério territorial ou então um critério misto, que é um critério que mistura o critério sanguíneo com o critério territorial. O critério sanguíneo, que é o ius sanguinis, é aquele que confere a nacionalidade em virtude do parentesco, né? Porque aquela pessoa descende de nacionais daquele Estado, ela também será nacional daquele Estado, terá uma nacionalidade originária, nata daquele Estado. Tá? O critério territorial é aquele que confere a nacionalidade do Estado por conta do local do nascimento da pessoa. Então, ainda que a pessoa não seja nacional, não seja descendente de nacionais daquele Estado, mas nasceu no seu território, ela terá a nacionalidade daquele Estado. E o critério misto é o que combina esses 2 critérios, o sanguíneo e o territorial. Tá? Cada Estado, na sua Constituição, vai definir qual critério quer adotar. Tá? Isso faz parte da manifestação de soberania daquele Estado.
Então, é um tema que tem a ver com a fundação do Estado e que é definido na própria fundação do Estado. Então, o Estado brasileiro, quando adotou a sua Constituição, no caso de 88, ele definiu os critérios para conferir nacionalidade originária às pessoas. Tá? Estão lá, no artigo 12 da Constituição Federal. Bem, a nacionalidade secundária é aquela que é adquirida posteriormente, em algum momento posterior ao nascimento da pessoa. Não tem uma vinculação com o nascimento. Não são circunstâncias presentes no momento do nascimento, são circunstâncias que se fizeram presentes posteriormente. E geralmente tem alguma relação com a manifestação de ato de vontade daquela pessoa. Veja que a nacionalidade originária, ela, em regra, é conferida independentemente de manifestação de vontade do indivíduo. Né? Na Constituição brasileira tem um caso que exige manifestação de vontade da pessoa na nacionalidade originária. Mas, como regra, não depende disso. Já a nacionalidade secundária, que é a nacionalidade adquirida, que é o caso do nacional naturalizado, aí sim ela, como regra, exige uma manifestação de vontade. O indivíduo tem que ir lá e dizer, olha, eu quero me tornar nacional. Ele chega perante um Estado e fala, eu quero me tornar um nacional seu. E eu preencho os requisitos, olha aqui. E aí ele vai lá e pede. Então, exige uma manifestação, um ato de vontade do indivíduo. Tá? E aí, quais são as hipóteses? Como é que está disciplinada a nacionalidade na Constituição Brasileira de 88? Vamos dar uma olhada. E aí a gente começa pela nacionalidade originária. Tá? A gente tem 3 hipóteses de nacionalidade originária. A primeira está bem aqui, no artigo 12, inciso 1, tá? A linha A. Então o artigo 12 fala que são brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil. Então aqui ele já adota qual critério? O critério territorial. Tá? Ainda que de pais estrangeiros, né? A adoção do critério territorial, pouco importa o parentesco, mas esse dispositivo faz uma ressalva. Desde que estes, os pais do nascido no Brasil, não estejam a serviço de seu país. Então, se estrangeiros estão no Brasil, por qualquer motivo que não seja estar a serviço do seu país de origem, e o seu filho nasce no Brasil, ele será brasileiro, tá? Independentemente dos critérios de nacionalidade que o país de origem adote, tá? Agora, se os indivíduos estão no Brasil a serviço do seu país de origem, aí o seu filho, se nascer no Brasil, não será brasileiro, tá? Agora, se eles estiverem no Brasil a serviço de um país que não é o seu de origem, aí também não impede que o indivíduo seja brasileiro, tá certo? Não impede. Imagine, por exemplo, que uma coreana esteja no Brasil a serviço do Japão. Se o seu filho nascer no Brasil, ele vai ser brasileiro. Agora, se ela estiver a serviço da Coreia, aí o seu filho não será brasileiro, tá bom? Seguindo, a gente tem a segunda hipótese, que está lá na linha B do inciso 1 do artigo 12 da Constituição, que fala que são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, e aqui então a Constituição adota o critério sanguíneo, né? Por quê? Nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, basta que qualquer um seja brasileiro, ou o pai ou a mãe, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então tem essa condição adicional aqui, é adotado aqui o critério sanguíneo como uma condição adicional. O pai ou a mãe, brasileiro ou brasileira, tem que estar a serviço da República Federativa do Brasil. Quando a Constituição fala que estar a serviço da República Federativa do Brasil, não significa necessariamente estar a serviço da União. Tá? Pode estar a serviço de um Estado, por exemplo, de um município, nada impede. Agora, o que não pode é querer reconhecer nacionalidade brasileira se o pai estiver lá no exterior a serviço de alguma entidade privada, por exemplo, o CBF. A CBF é uma entidade privada. Ela não assegura o direito à nacionalidade originária brasileira se o indivíduo nascer no exterior de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Tá? Seguindo aqui, a gente tem a terceira hipótese, que é uma hipótese mista. Olha o que fala. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileira ou de mãe brasileira, então basta que um ou outro seja brasileiro aqui também, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então são 2 hipóteses, tá? Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, tá? Então veja que o critério misto aqui está bem aqui, ó. Ele nasceu no estrangeiro de pai brasileira
pai brasileiro ou mãe brasileira, então é um critério sanguíneo. E aí na segunda hipótese, na segunda condição, ele tem que ter vindo residir no Brasil. É uma mistura com um critério territorial. Tá? Então veja, quem nasce no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, e é lá no estrangeiro registrado na repartição brasileira competente, é brasileiro nato. Tá? E também, quem nasce no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, e não é registrado na repartição brasileira competente lá no estrangeiro, mas venha residir no Brasil, e aí depois que ele atinge a maioridade, a qualquer tempo, ele opta pela nacionalidade brasileira, ele também é brasileiro nato, tá bom? E veja, essa última hipótese é a única hipótese na Constituição brasileira de nacionalidade originária que exige um ato de vontade, que é a opção do indivíduo quando vem a residir no Brasil pela nacionalidade brasileira, tá certo? E aqui tem algumas observações. Esse ato de vontade do indivíduo que vem a residir no Brasil e depois que atinge a maioridade, ele opta pela nacionalidade brasileira, é um ato personalíssimo. Ele não pode ser praticado pelos pais. Tá? E é por isso que a Constituição exige a maioridade, ele tem que ter uma plena capacidade jurídica para isso. E aí tem um detalhe, o Supremo Tribunal Federal reconhece o seguinte, se o indivíduo nasceu no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, e vem para o Brasil ainda menor, quando ele chega no Brasil, ele ainda não pode optar pela nacionalidade brasileira. Né? Então o Supremo entende o seguinte, automaticamente, quando ele vem para o Brasil ainda menor, ele já é considerado brasileiro nato. Tá? Agora, quando ele atinge a maioridade, a sua nacionalidade brasileira fica suspensa até que ele faça a opção pela nacionalidade brasileira. Então é como se a sua opção ela funciona como uma condição suspensiva da nacionalidade brasileira. Tá? E tem mais um detalhe. Na manifestação mais recente que o Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo Tribunal Federal abordou esse tema, ele exigiu que o menor, quando venha residir no Brasil para ser considerado brasileiro nato automaticamente, que ele tenha um registro provisório. Tá? Então, o indivíduo vem morar no Brasil, aí ele tem um registro provisório, ele já é considerado brasileiro nato. Tá? E aí atinge a maioridade, fica suspensa a nacionalidade brasileira até que ele opte por ela. E aí ele vai voltar a ser brasileiro nato. Tá bom? Olha aqui o precedente. A partir da maioridade, a nacionalidade do filho brasileiro nascido no estrangeiro, mas residente no país, né, residente no Brasil, fica sujeita à condição suspensiva da homologação judicial da opção. Então ele tem que optar pela nacionalidade brasileira. Esse condicionamento suspensivo só vigora a partir da maioridade. Tá? Antes da maioridade, desde que residente no país aqui é o Brasil, tá? O menor, mediante o registro provisório do artigo 32, parágrafo 2º da Lei dos Registros Públicos, considera-se brasileiro nato para todos os efeitos. Foi um precedente aqui de 2005. Tá? Então o Supremo exige o registro provisório para que o menor que nasceu no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro seja considerado brasileiro nato de imediato. Tá? E a nacionalidade secundária? Onde é que ela está prevista? Veja só o seguinte. Ela também está no artigo 12 da Constituição. Tá? Agora, quais são as modalidades, as espécies de nacionalidade secundária, né, da nacionalidade adquirida? Ela pode se dar de forma expressa ou de forma tácita. A expressa é aquela em que o indivíduo interessado ele vai lá e pede. Ele fala expressamente que ele quer se tornar nacional daquele estado. Tá? Isso é a expressa. Agora, também existe nas constituições dos diversos países uma nacionalidade adquirida tácita. E ela já existiu no Brasil também. Tá? Na Constituição de 1891, rolou, né, o que é chamado de grande naturalização, que era o seguinte, os estrangeiros que estavam no Brasil, que não haviam manifestado vontade de não ser brasileiros e que continuaram residindo no Brasil, foram considerados brasileiros. Tá? Isso foi previsto na Constituição de 1891, já tinha sido previsto antes na Constituição Provisória, que foi um decreto do governo provisório, tá? E ela foi reproduzida em todas as constituições brasileiras posteriores à de 1891, menos na Constituição de 88. A Constituição de 88 não tem nenhuma hipótese de naturalização tácita. Todas as hipóteses de naturalização
na atual Constituição brasileira são expressas. Depende de manifestação expressa do interessado, tá? E aí, nessas hipóteses de naturalização que a gente tem no artigo 12 da nossa Constituição, a gente tem duas hipóteses, duas espécies de naturalização. A ordinária e a extraordinária, tá? A naturalização ordinária está bem aqui no artigo 12, tá? Que fala o seguinte, no inciso 2. São brasileiros naturalizados os que na forma da lei, então veja, a naturalização ordinária é aquela que ocorre na forma da lei, tá? Adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então veja, é a lei que vai definir os requisitos para a aquisição da nacionalidade brasileira secundária ordinária, tá? Só que a própria Constituição já diz que se for originário de país de língua portuguesa, só exigem-se 2 requisitos. Quais? 1 ano ininterrupto residindo no Brasil e idoneidade moral. Então é uma limitação aqui para a liberdade do legislador ao definir os requisitos para conceder a nacionalidade brasileira secundária, tá? Na modalidade ordinária. E a extraordinária está onde? Está também no inciso 2, mas na linha B, que fala o seguinte, são brasileiros naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então vejam, a extraordinária é aquela que tem requisitos previstos já na Constituição e esses requisitos são os seguintes, né? Tem que residir no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e não podem ter condenação penal. E aí, se eles requererem a nacionalidade brasileira, eles serão brasileiros naturalizados. Eles terão a nacionalidade secundária extraordinária, tá? E aí surge o questionamento, que é o seguinte, existe direito à naturalização ou não existe direito à naturalização? Sobre isso, a gente tem que diferenciar a naturalização ordinária da naturalização extraordinária, tá? Em relação à extraordinária, não tem dúvida nenhuma que existe um direito subjetivo à naturalização. Basta que o indivíduo peça, ele preenche os requisitos e ele vai lá e pede, olha, eu quero me tornar brasileiro naturalizado. Por quê? Porque é justamente isso que a Constituição diz. Ó. Ela fala, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Tá? Mas aí a dúvida surge em relação à naturalização ordinária. Na naturalização ordinária também existe direito subjetivo à naturalização ou não? A gente tem uma certa divergência na doutrina. Por quê? Tem na doutrina quem entenda que se os requisitos da naturalização estão previstos na própria Constituição, existe aí um direito subjetivo à naturalização. Basta preencher os requisitos que você se torna brasileiro naturalizado. Tá? Você vai lá e requer e aí você se torna automaticamente. O ato seria meramente declaratório. Tá? Quem entende assim? Valério Mazzuoli. Ele fala isso. Então, como na naturalização ordinária a gente tem duas hipóteses, uma em que os requisitos são todos definidos na lei e outra em que se o indivíduo for originário de país de língua portuguesa, ele basta ter residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Tá? E aí o Mazzuoli fala, bem, aqui só no caso da naturalização secundária na forma da lei, completamente na forma da lei, é que não há direito subjetivo. Mas, se for o caso em que o indivíduo preenche os requisitos constitucionais para se naturalizar, né, que é, ele é originário de país de língua portuguesa, reside no Brasil há 1 ano ininterrupto e tem idoneidade moral, aí ele teria direito subjetivo à naturalização. Mas a doutrina majoritária, e aí eu vou citar Bernardo Gonçalves e Marcelo Novellini, eles falam que não é bem assim. Eles só reconhecem o direito subjetivo na naturalização extraordinária. Que é lá que a Constituição fala o quê? Que ele será naturalizado, o indivíduo será naturalizado, se preencher os requisitos, desde que requeira a nacionalidade brasileira. E aí é por isso que se reconhece aí um direito subjetivo a essa naturalização, né? A extraordinária. E aí eles dizem que na ordinária, seja aquela que tem requisitos fixados pelo legislador infraconstitucional, seja aquela que os requisitos já estão indicados na própria Constituição, aí não tem direito subjetivo à naturalização brasileira, tá certo? E a naturalização faz com que a família do naturalizado automaticamente se torne brasileira? Não. Tá? O vínculo civil no Brasil
seja ele um vínculo de filiação, seja ele um vínculo matrimonial, não assegura automaticamente a nacionalidade brasileira. Então, se um brasileiro casa com uma estrangeira, a estrangeira não se torna automaticamente brasileira. Se um estrangeiro é casado e ele se naturaliza brasileiro, isso não faz automaticamente com que a sua família toda se torne brasileira. Tá? O Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse sentido. O vínculo civil não assegura automaticamente a naturalização no Brasil. Tá bom? E o Supremo também reconheceu já, né, em um precedente seu, a questão que eu falei anteriormente, que a naturalização extraordinária ela é direito subjetivo. Basta que o indivíduo preencha os requisitos e ele vai requerer a sua naturalização, e o ato que reconhece a naturalização ele tem efeitos meramente declaratórios. Vai simplesmente declarar que estão presentes os requisitos e que aquele indivíduo é brasileiro. Tá certo? E aí, veja, isso aqui, tudo que a gente viu até aqui, foi sobre a aquisição da nacionalidade brasileira, né? Só que a nacionalidade brasileira, ela pode também ser perdida, tá? Existem hipóteses definidas na Constituição de perda da nacionalidade brasileira. Essas hipóteses estão lá no artigo 12 também, tá? Que fala o seguinte, do parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então veja o seguinte, a concessão da naturalização é um ato do governo, é um ato do ministro de Estado da Justiça. Só que o cancelamento da naturalização não. Aí é um ato judicial, é uma sentença. Tá? É uma sentença que cancela a naturalização. Veja, essa hipótese de perda da nacionalidade brasileira se refere apenas à nacionalidade secundária, porque é um cancelamento de naturalização, tá? E exige uma atividade nociva ao interesse nacional. Essa nacionalidade que é perdida nessa hipótese pode ser readquirida? Pode, por meio de ação rescisória. Né? A gente tem aqui uma sentença que cancela a naturalização. Então é possível que por meio de uma rescisória seja readquirida essa naturalização, tá? E aí a segunda hipótese de perda da nacionalidade brasileira é uma hipótese que pode atingir até mesmo a nacionalidade originária brasileira. Está lá no artigo 4º, lá no parágrafo 4º do artigo 12, lá no inciso 2, que é o seguinte, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 2, adquirir outra nacionalidade. Então, se o brasileiro vai lá e adquirir outra nacionalidade, ele vai perder a nacionalidade brasileira, ainda que seja a nacionalidade originária. Mas tem duas exceções, tá? Duas hipóteses em que mesmo que o indivíduo brasileiro adquira outra nacionalidade, ele não perde a nacionalidade brasileira. São as seguintes. Hipótese de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, se por algum motivo o brasileiro tem reconhecido a nacionalidade originária de outro país, ele não vai perder a nacionalidade brasileira, tá? E a outra hipótese é essa aqui, ó. Hipótese de imposição de naturalização. Então, o brasileiro é obrigado a adquirir uma nacionalidade secundária em outro país, por norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência no seu território ou para o exercício de direitos civis. Então imagine, um brasileiro mora nos Estados Unidos, tá? Ele não tem green card, e aí ele é obrigado a se naturalizar americano por qualquer motivo para que ele possa permanecer naquele país ou para que ele possa, por exemplo, trabalhar, tá? Nesse caso, se ele adquire a nacionalidade norte-americana, ele não vai perder a nacionalidade brasileira, porque ele está sendo forçado a adquirir a nacionalidade norte-americana nesse caso. Agora, se o indivíduo tem green card, ele mora nos Estados Unidos e tem green card, ele não precisa se naturalizar para morar lá, também não precisa se naturalizar para trabalhar lá. E aí, se ele fizer isso, se ele mesmo tendo green card, se naturalizar norte-americano, ele perde a nacionalidade brasileira. Inclusive, na hipótese de ele vir a cometer um crime nos Estados Unidos e fugir para o Brasil, como ele vai perder a nacionalidade brasileira, ele pode até mesmo ser extraditado pelo Brasil para os Estados Unidos, porque ele vai deixar de ser brasileiro, tá? Então olha só esse precedente aqui do Supremo Tribunal Federal, esse mandado de segurança de 2016, tá? Foi adotado esse entendimento que eu falei. Brasileiro nato, titular de green card, que adquire nacionalidade norte-americana, perde a nacionalidade brasileira e pode ser extraditado
pelo Brasil acaso cometa um crime nos Estados Unidos e fuja para o Brasil. Isso foi cobrado na prova da PGE do Mato Grosso, se eu não estou enganado. Então esse entendimento já caiu em prova, tá? Nada impede que apareça novamente. Tá? Um entendimento muito bom para aparecer nas provas. E aqui, para finalizar, a gente tem a questão da quase nacionalidade. Tá? Quase nacionalidade ela é uma reciprocidade de tratamento jurídico entre brasileiros e portugueses. Tá? Olha o que prevê aqui artigo 12, parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no Brasil, tá? No país, aqui no país é no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, ou seja, se o brasileiro que residir em Portugal tiver o mesmo tratamento, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Veja só. Então, para o português que reside no Brasil, vai ser dado o mesmo tratamento jurídico que é dado lá em Portugal para o brasileiro que reside em Portugal. Tá? Isso aí. Então é um tratamento recíproco, né? Um tratamento de reciprocidade jurídica aos portugueses, se o brasileiro receber aquele mesmo tratamento lá em Portugal. E veja que a Constituição fala, salvo os casos previstos nesta Constituição. O que significa isso? A gente viu na primeira aula sobre direitos fundamentais que a própria Constituição, e só ela, pode estabelecer distinções entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Então, quando a Constituição fala aqui, salvo os casos previstos nesta Constituição, ela está se referindo justamente a essas distinções entre brasileiros natos e naturalizados, que significa o quê? Que ao português vai ser dado o mesmo tratamento do brasileiro naturalizado. Então, ele vai sofrer apenas as restrições que os brasileiros naturalizados também sofrem. Né? Por exemplo, não vai poder ser investido em determinados cargos públicos, nos cargos que são privativos de brasileiro nato. Mas nos demais cargos que não são privativos de brasileiro nato, ele vai poder ser investido sem problema nenhum. Tá certo? É isso que significa, então, a quase nacionalidade. E aí a gente já passa aqui para análise, né, para o estudo da ordem econômica. A gente vai estudar agora nessa sequência, ordem econômica e ordem social, para a gente finalizar aqui o estudo dos direitos fundamentais. Bem, a ordem econômica e a ordem social, né, eu quero fazer logo o alerta seguinte. É a forma como a ordem econômica e a ordem social estão disciplinadas na Constituição que definem o modelo de Estado adotado por aquela Constituição. Então, é a forma como a Constituição trata da ordem econômica e da ordem social que vai dizer se aquele Estado é um Estado liberal, se vai dizer que aquele Estado é um Estado socialista, que vai dizer se aquele Estado é um Estado de bem-estar social. Tá? Então, se o tratamento da ordem econômica e social for atrofiado, se ele for muito tímido, aquele Estado será um Estado liberal. É um Estado que ele se omite, é um Estado que não é intervencionista, ele não interfere na vida das pessoas. Agora, se a gente tiver um tratamento maior, né, mais extenso, mais hipertrofiado da ordem econômica e social na Constituição, isso vai revelar um Estado, ou um Estado social, ou um Estado de bem-estar social. Tá? E a nossa Constituição, por conta do tratamento que ela dá, ela tem uma grande preocupação com a ordem econômica e com a ordem social. Isso revela que o Estado brasileiro é um Estado de bem-estar social. Tá bom? A Constituição não fala com essas letras, o Estado brasileiro é um Estado de bem-estar social. Nem mesmo o preâmbulo fala isso. Mas ela se denuncia quando ela trata da ordem econômica e social. Por quê? Por conta da importância que ela dá àqueles direitos, aos direitos econômicos e sociais, que são direitos, e está aqui, direitos fundamentais de segunda geração. São direitos que exigem uma prestação, uma postura positiva do Estado. Exige que o Estado saia da sua inércia e preste direitos aos indivíduos. Tá? Então, é por isso que eles estão relacionados ao tipo de Estado adotado. Tá? Como o Estado de bem-estar social ele é marcado por um Estado prestacional, um Estado que presta direitos de segunda geração, se a ordem econômica e social for disciplinada de uma forma muito tímida, significa que esse Estado vai prestar poucos direitos, ou nenhum. E aí vai ser um Estado liberal.
Mas se a disciplina da ordem econômica e social não for tímida, significa que aquele Estado vai assegurar vários direitos. E aí a gente já começa a migrar para um estado de bem-estar social. Tá? Os direitos econômicos e sociais, eles têm algumas dificuldades de implementação. Tá? Se a gente for comparar os direitos sociais, os direitos econômicos com os direitos de primeira geração, que são os direitos civis, né, e políticos clássicos, a gente vai ver que é muito mais fácil concretizar os direitos civis, porque são direitos que exigem que o Estado se abstenha, exigem que o Estado fique na dele. Né? Já os direitos sociais, não, eles exigem uma postura proativa, uma postura positiva do Estado. Né? E além disso, olha só, eles são marcados por uma maior incidência de normas programáticas, que são normas que exigem uma concretização infraconstitucional para terem aplicabilidade direta, para terem uma aplicabilidade no caso concreto. Tá? Sem falar nisso, que os direitos sociais, eles exigem um dispêndio de recursos financeiros e humanos, o que torna também mais difícil implementá-los. Existe uma maior dificuldade por conta disso. Tá? E aí, por envolver muitas normas programáticas, eles também exigem para sua concretização medidas normativas, né? Normas criadas e medidas materiais, né? Políticas públicas concretamente implementadas pelo Estado. Então é isso. Se a gente for comparar direitos de primeira geração, que são os direitos civis, direitos políticos clássicos, com os direitos de segunda geração, que são esses direitos prestacionais, né? Direitos econômicos e sociais, a gente vai ver uma maior dificuldade de implantação, né? De implementação dos segundos, dos direitos econômicos e dos direitos sociais. Tá? No âmbito do estudo dos direitos sociais, né, a gente fala muito em implementação, né, criação e execução de políticas públicas. E isso é muito cobrado, tem muito interesse para provas de advocacia pública. Tá? E aí entra em jogo, entra em cena uma teoria que é importantíssima para quem quer advocacia pública. Por quê? Porque quando a gente está judicializando uma demanda de política pública, né, uma demanda que exige uma prestação do Estado de direitos fundamentais de segunda dimensão, nós temos uma tese defensiva do Estado que é baseada nessa teoria. Né? É praticamente uma das principais teses defensivas da Fazenda Pública no tema das políticas públicas, no tema dos direitos fundamentais de segunda geração, tá? Que é a teoria da reserva do possível. Essa teoria, ela basicamente, de forma bem resumida, né, grosso modo, ela fala o seguinte: olha, o Estado não tem condições de atender tudo que pedem dele. O Estado tem recursos limitados. O Estado não tem tantos braços que sejam suficientes para atender tudo que pedem. Tá? Isso é a teoria da reserva do possível. É basicamente dizer que existe limite para o que é possível que o Estado atenda. Tá? E na doutrina, né, o principal nome na teoria da reserva do possível é esse aqui, é o Lino Sarlet. Tá? E ele divide a teoria da reserva do possível em 3 dimensões. Tá? Ele fala que a teoria ela deve ser analisada a partir de 3 dimensões, que é a dimensão da possibilidade fática, a da possibilidade jurídica e a da razoabilidade da exigência que é apresentada ao Estado e a proporcionalidade da prestação, ou seja, a dimensão que tem a ver com a razoabilidade e a proporcionalidade. O que significa cada uma dessas dimensões? A possibilidade fática significa a existência de recursos financeiros e humanos para o Estado atender aquela prestação. Então, se alguém exige uma certa prestação do Estado, é necessário analisar se o Estado tem dinheiro em caixa, que são os recursos financeiros, e se o Estado tem pessoal para atender aquilo que estão pedindo, né, que são os recursos humanos do Estado. Né? Tem que fazer essa análise dessa possibilidade fática. Já a possibilidade jurídica diz respeito de forma bem geral, né, ao princípio da legalidade. E aí o princípio da legalidade ele se irradia para diversas áreas, inclusive e dando destaque aí para a área orçamentária. Então a possibilidade jurídica ela tem a ver com o seguinte: existe na lei uma previsão orçamentária para atender aquela demanda? É juridicamente, né, do ponto de vista jurídico, é possível que o Estado atenda essa demanda ou não? Porque o Estado ele se submete ao princípio da legalidade
e, como decorrência, se submete ao que está previsto no orçamento que foi aprovado. O orçamento é uma lei. Então, a análise é essa. Do ponto de vista jurídico, legal, existe possibilidade de atender aquilo que pedem? Tem orçamento para aquilo? E a última dimensão é a dimensão da razoabilidade e da proporcionalidade. Aquilo que estão me pedindo, que estão exigindo de mim, é razoável? A Constituição prevê o direito à alimentação. Será que é razoável que exija do Estado fornecer refeições de luxo para todo mundo? Evidentemente não. E será que é proporcional exigir aquela prestação? Analisando sob a ótica das máximas parciais da proporcionalidade, necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Então, essa é a análise da reserva do possível que Ingo Sarlet propõe. Se isso aparecer em prova, é isso que você vai falar. Você tem que destrinchar a reserva do possível dessa forma, tá certo? Seja numa peça, seja numa questão discursiva, tá? E aí, a reserva do possível tem tudo a ver com a outra teoria, que é a teoria das escolhas trágicas, né? Tem até quem trate essas duas teorias, reserva do possível e escolhas trágicas, como sinônimas, tá? A ideia por trás da teoria das escolhas trágicas é o seguinte: como os recursos do Estado são limitados, toda escolha que o Estado faz representa abrir mão de uma outra opção, tá? Então, se o Estado escolhe construir um hospital, ele vai acabar deixando de construir uma escola, porque ele não tem recurso para fazer as duas coisas. Então, toda escolha de política pública estatal é uma escolha trágica, porque ele escolhe uma opção, uma hipótese, e abre mão de outra, porque ele não tem condições de atender as duas, tá certo? Então, essas duas teorias estão intimamente ligadas, e por isso tem gente que trata as duas como sinônimas, tá? Agora, a Fazenda pode alegar a reserva do possível, em qualquer hipótese, sem critérios, sem responsabilidade? Não. Quando a Fazenda vai alegar a reserva do possível, ela tem que fundamentadamente demonstrar que realmente não tem condições de atender aquela demanda. E a jurisprudência reconhece um limite intransponível à alegação de reserva do possível, que é o mínimo existencial. Tá? O mínimo existencial é o mínimo que todo ser humano precisa ter para ter uma vida digna, minimamente digna. Então, se a alegação da reserva do possível ferir o mínimo existencial, ela não vai ser admitida. Tá? A jurisprudência do Supremo é tranquila no sentido de que o mínimo existencial é um limite à reserva do possível. Tá? E no contexto aí da judicialização de políticas públicas e o controle judicial, que tem tudo a ver, né, essas teorias que a gente acabou de ver, tem tudo a ver com isso, tem uma outra teoria que é muito importante, que já foi adotada pelo STJ, que é essa aqui, a doutrina Chenery, ou, né, em inglês, Chenery Doctrine, que ela fala o seguinte: que o Poder Judiciário não pode substituir o administrador em juízos técnicos, né? Então, escolhas técnicas que são feitas pelo administrador não podem sofrer interferência judicial, né? O Poder Judiciário não pode dizer qual é a melhor opção técnica e nem dizer se aquela escolha técnica é acertada ou não. Tá? Isso fica a critério da própria administração. O Judiciário não tem a expertise necessária para fazer essa análise. Se ele fizer essa análise, ele vai estar ofendendo a separação de poderes. Tá? Isso foi adotada pelo STJ, essa doutrina, para invalidar, para reconhecer a impossibilidade de o Judiciário invalidar uma fixação de tarifas no transporte público. Tá? Foi em São Paulo que aconteceu isso. E aí o STJ aplicou essa teoria aí, a doutrina Chenery, que é originária lá dos Estados Unidos, tá bom? E aí a gente entra aqui mais especificamente, né, a gente fez essa introdução sobre ordem econômica, ordem social, controle de políticas públicas, que envolvem os direitos fundamentais de segunda dimensão, e agora a gente já entra na parte da ordem econômica, tá?